Olá, eu sou Marcos Castro, da equipe de redes sociais do Jornal O Dia, e começo esse podcast especial fazendo uma provocação. Você sabe diferenciar notícias verdadeiras das tão faladas fake news? Para essa conversa, Luiz Gontijo e eu convidamos Ana Paula Goulart, jornalista, pesquisadora e professora de comunicação social. Professora, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Professora, a gente começa com uma notícia divulgada semana passada que a Justiça do Rio determinou que o Facebook e o Twitter removessem as postagens com usuários segurando a cabeça decapitada de Marielle Franco, sustentada pelos cabelos, ensanguentada e com marcas de tiro. A gente teve recentemente uma controvérsia na internet com fotos de um artista plástico que reproduziu a cabeça do Jair Bolsonaro e a transformou em uma bola de futebol. Dito isto, professora, trago duas questões. Existe um paralelo entre as duas iniciativas? E qual é o impacto de comunicação que acabam provocando num ambiente tão polarizado? Eu acho que assim, é preciso considerar, né, esse ambiente virtual que a gente tem, e a gente, portanto, tem um ambiente virtual, uma disputa de poder, são múltiplas disputas, digamos assim, de narrativas, e nessa guerra, né, nessa guerra discursiva que a gente vive hoje uma guerra discursiva, o estado mais normal que a gente poderia pensar assim é o estado da perplexidade. Então, portanto, eu acho que era muito necessário que a sociedade tivesse este comportamento de ficar perplexa. Só que aí a professora aqui fica perplexa quando vê que isso não acontece. O que chama mais atenção é justamente o contrário. Coisas dessa natureza, né, estão sendo extremamente normalizadas e festejadas, né? E aí que eu acho que tem um grande perigo, né? Quando a gente festeja o assassinato brutal de uma vereadora, a gente não só faz a família reviver todo aquele trauma, toda aquela situação bem complicada, como diz respeito à família, mas a sociedade também revive um pouco isso. A sociedade também revive um pouco, tiramos de vocês um poder. Estamos aqui comemorando como um troféu. Isso é muito complicado, porque a gente não tira de cena só a Marielle, a gente tira de cena a possibilidade de um representante que está independente de ser Marielle, se quantas Marielles, né, a gente pode discutir, de ser também a representante de um poder que estava ali para relativizar, para representar minorias, ou seja lá qual a bandeira que esse poder significa. Então é preciso, assim, compreender que quem perdeu foi a sociedade. Né, de cara, quem perde com isso tudo, com essa polarização, com essa outra exposição, com essa exaltação ao ódio, é a sociedade. Então, comemorar esse tipo de atitude, para mim, né, na minha opinião, é compactuar com uma barbárie. Ora, se isso foi a exibição de um troféu, não sei, quando uma vereadora é assassinada, e a gente perpetua isso, 2 anos, né, depois, tem um recado aí, né? Tem um recado para uma sociedade do tipo, nós temos um troféu pelo que aconteceu. O que me leva a crer que a Marielle ainda incomoda muito, né? A gente tem uma posição bem definida em relação a isso. Quanto à relação do outro acontecimento, né, preciso também a gente levar em conta que como isso é uma disputa, como eu falei no início, discursiva de poder, com tentativas de erros, acertos e erros, né, nas redes, as pessoas têm intenções variadas, né? Portanto, elas expõem aquilo de melhor e de pior com diversas intencionalidades. É claro que isso alimenta as grandes empresas, como Facebook, Twitter, e traz audiência por conta de uma coisa, o inusitado, a tragédia, o horror. As pessoas querem falar sobre isso. Não é à toa que os valores de notícia que vigoram desde muitos anos dessa natureza, né? Partem dessa natureza. Sobre o caso do artista, né, lá do espanhol, eu acho que a gente precisa contextualizar algumas coisas. Não acho que tenham sido acontecimentos da mesma natureza. Até porque, quando a gente pensa que um artista plástico, e a gente tem a cabeça de um artista, de um presidente, e de outros também, né, que já tinha feito mesmo com Trump, com o Putin, enfim, quando a gente coloca isso como no campo artístico, e a gente não está falando de um assassinato, e a gente não está falando de alguma coisa que está perpetuando desde então. Mas no campo artístico, me parece que existe um grito por meio da arte
de uma necessidade da resposta do ponto de vista de falta de liberdade, mas esse território, a gente não só tem territórios diferentes, como tem intencionalidades também diferentes. A gente pode até discutir se no campo da arte, se a gente pode levar isso para o campo da arte, se isso é válido ou não. Como várias outras exposições foram proibidas, enfim. Me incomoda um pouco a questão da arte ser proibida, a gente pode deslizar por essa discussão da arte ser proibida, e isto é ou não é uma democracia, mas me parece que é um pouco diferente do ponto de vista de uma cabeça, de uma vereadora, perdão, que foi brutalmente assassinada e sanguentada, que isso perpetua e que faz, portanto, reviver um trauma, uma perda para a sociedade. Professor, e no caso específico de Marielle, a gente teve em 2018 a confecção de uma placa de rua específica para homenageá-la, e durante a campanha atos manifestavam repúdio a essa placa, e políticos que acabaram sendo eleitos rasgando essas placas. Qual é o simbolismo desse ícone nesse contexto que a gente está conversando aqui? Eu acho o seguinte, não se combate fogo com fogo, né? A gente precisa combater fogo com água. E quando a gente tem radicalização, acho que é uma palavra-chave, quando a gente tem essa ousadia de quebrarem uma placa e agora uma cabeça, e amanhã um assassinato ao vivo, eu sei que se a gente não tiver algum tipo de... Mas Seria eu uma acho sanção. uma sanção normalizadora, muito bom, acho que é por isso. Algum tipo de perdas e danos, né? Quando a gente trata dessa ideia de onde você pode avançar e onde você tem que recuar, porque o mundo é isso, o mundo é essa arena, que a gente avança um pouquinho, a gente recua um pouquinho, para a gente atingir as nossas potencialidades, as nossas intencionalidades. Então, enquanto a gente não tiver esse tipo de comportamento com mais rigor, eu acho que essa é uma boa palavra, enquanto a gente não tiver representantes que possam contagiar as outras pessoas com essa mesma leitura, com diferentes leituras do que não o radicalismo, acho que a gente vai continuar alimentando uma sociedade que me parece muito pouco letrada, sabe, Marcos? A gente precisa passar por um processo de alfabetização midiática, a sociedade precisa saber o que a gente faz. Eu vou te dar um exemplo, o professor Rosenthal, lá do Texas, falava há pouco numa live, né, coisa pouco explorada na pandemia, que a sociedade em si sabe muito pouco como os jornalistas trabalham. A sociedade em si acha que um jornalista que está fazendo, sei lá, um ao vivo em determinado local, ele simplesmente resolveu pegar um microfone, olhar para uma câmera e falar mal do presidente A, presidente B, ou da notícia A, ou notícia B. E não é isso, são processos, a gente passa por vários processos até que aquele acontecimento vire uma notícia, muito diferente das redes sociais, que eu posso pegar aqui agora, abrir meu celular e colocar lá. Eu não gosto da Marielle, eu não gosto do presidente Bolsonaro. Então, esse lugar de explicitar emoções, de fala que polariza, né, sobretudo faz a gente ter atitudes A ou B, é muito diferente, né? A gente tem processos diferentes. Então, quando a gente tem um representante também do poder quebrando uma placa, quando a gente tem pessoas do poder incitando a violência, tem algo de muito errado nesse processo, que eu acho que só através de uma educação, da literacia midiática, de um multiletramento, de, portanto, pegar a sociedade desde muito mais nova na escola e ensinar, olha, nós fazemos isto, isto é a democracia, e sim, existem poderes que estão atravessados, persuadindo ou pervasivamente acoplados nessa arena, mas o trabalho democrático é isso. Eu acho que então passa muito pela educação, pela democracia, nesse sentido. Professora, agora vamos abordar outro tema, um tema que é muito mais recorrente, a farta disseminação de notícias falsas. Como podemos usar as ferramentas de comunicação para combater isso, visto que até a imprensa, que tenta cumprir o seu papel de checagem, é desacreditada por muitos que consomem esse tipo de notícia? Em verdade, Luiz, quando a gente pensa em notícias falsas, o próprio nome, a própria semântica não cabe. Porque, assim, no meu entendimento, eu costumo dizer que notícia falsa não existe porque o próprio termo já é um contrassenso. Pela ideia de que a notícia rejeita, por princípio, aquilo que é falso. Então, quando a gente fala que a gente está numa crise, né,
A gente tem aí várias agências de checagem checando o que os jornalistas fazem, que é checar. Então, quem checa o checador, me parece que a gente tem uma grande confusão nesse campo, dessa instituição jornalística que está em crise, mas que não é a instituição que está em crise. O que está em crise é uma crise de credibilidade que afeta a instituição. E aí a gente está numa crise muito maior, que é uma crise do capitalismo, que afeta todas as outras instituições. Então, quando a gente pensa que eu prefiro usar boatos, né? Eu não gosto muito de notícias falsas, isso me incomoda, mas isso é um puro resmungo meu, mas me incomoda. Eu prefiro usar boatos, que a gente vai nessa linha de que a mentira, que vocês chamam de notícia falsa, que muita gente fala comumente fake news, é uma mentira contada na forma de notícia, nesses espaços públicos mediatizados. Por quê? Porque o jornalista ele vai perseguir uma verdade. Ele não vai falar uma verdade absoluta com V maiúsculo, porque essa verdade absoluta com V maiúsculo, ela não existe, né? Isso é uma grande confusão, um grande equívoco. Os jornalistas trabalham em busca da verdade, debruçados da verdade, o mais próximo da verdade. E a sociedade acha que o jornalista tem essa verdade com V maiúsculo que não existe, porque a verdade é algo socialmente construído, ao ponto que uma atitude vai fazer com que eu construa uma outra atitude, são tijolinhos em cima de tijolinhos que vão construir um todo. Uma verdade não é inacabada, ela não tem essa forma fechada. Essa semana mesmo, perguntei, é interessante você falar, eu participei de um grupo de pesquisa de Portugal, e eu falava de algo que apareceu, né, na minha pesquisa de doutorado, que a gente precisa muito conversar com outras áreas de conhecimento para combater um pouco isso, né? Eu acho que a gente precisa conversar com os engenheiros, a gente precisa conversar com os matemáticos, a gente precisa compreender outras áreas também, talvez esse seja um papel para o jornalista, de olhar para o lado, compreender que ele não é um detentor da verdade, com que, quem, quando, onde, como, porquê, e ele dá o lead com uma autoridade jornalística, porque, por exemplo, as agências de publicidade, elas estão de olho, e várias outras empresas, nesse saber narrar do jornalista. Ocorre o quê? Esse saber narrar, organizar o mundo, colocar em forma inteligível e entregar para a sociedade, é um talento dos jornalistas. Então, o processo de objetividade, que há anos vigora, como o que, quem, quando, onde, como e porquê, o processo da pirâmide invertida, tudo aquilo que todos os outros jornalistas, nossos colegas conhecem, organizar esse discurso equilibrado e decidir, de certa forma, o que é notícia, isto é um saber jornalístico. Não significa dizer que você coloque esse jornalista num lugar de único, de autoridade única. Mas a gente precisa separar o joio do trigo. O que a publicidade está de olho nesse saber narrar? E está contratando, inclusive, jornalistas para muitas empresas, e o que de fato é da dimensão jornalística. Então, o saber narrar passa por uma perspectiva extremamente tecnicista. A gente consegue colocar uma pessoa sabendo fazer esse saber narrar tecnicamente. A grande diferença é o refletir sobre esse saber narrar. Portanto, a gente precisa ter uma formação, eu digo como professora, uma formação tecnicista, unida, né, uma interseção de uma formação também reflexiva e crítica, para que a gente consiga, nessa interseção, ter sucesso em todas as atividades. Portanto, voltando só à questão da notícia, a notícia, para mim, né, é uma busca incansável por essa verdade, como eu tinha dito antes. Não é verdade pura, não existe uma verdade pura, inalcançáveis, né, nas nossas rotinas que são tão conturbadas, produtivas, mas uma versão imperfeita mesmo dessa verdade, que tem interesse, mas que a gente vai em busca de algo mais próximo dessa verdade. Que aí, na verdade, esse jornalista que comete, né, esse ato de mentira, de desfalseamento, que nega a atividade jornalística que está inserido, ele está com outros objetivos, né, de divertir, de brilhar, de destruir, ou de intencionalmente levar um falso entendimento do mundo com algum fim estratégico. Professor, então, na esteira que você acabou de falar, é interessante porque a gente pode orientar os leitores, os seguidores,
a procurarem empresas atuem na área jornalística, mas muitas dessas empresas nós temos até comentaristas que acabam disseminando boatos, né? Então, assim, como a gente poderia orientar o usuário comum, né, o leitor, que não detenha o conhecimento dessas questões de comunicação, para poder buscar a informação realmente de uma empresa que pelo menos busca a verdade. Desde que a gente tem a ideia, né, da Web 2.0 aí, que todo mundo pode fazer, produzir, circular, distribuir, publicizar, a gente tem novos agentes sociais na cena jornalística, na cena comunicacional, sobretudo. Nas teorias do jornalismo, e a minha intenção não é falar das teorias aqui, mas a gente tem algo chamado valor notícia, que é alguma coisa muito cara. Valor notícia é justamente aquilo que tem valor enquanto notícia, ou seja, a matéria-prima é um acontecimento, e esse acontecimento vai ganhar o status de notícia porque ele tem um valor. E é com isso que nós, jornalistas, todos os dias, nas rotinas produtivas, nas organizações ditas hegemônicas, nos coletivos, nas independentes, nós decidimos o que é a notícia. Isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, não. Eu venho observando isso, eu venho trabalhando com a ideia. Se de um lado a gente tem o valor notícia, de outro a gente tem, Marcos, o valor crença. O que é esse valor crença? É aquilo que as pessoas querem acreditar. Então, assim como o cidadão comum hoje, ele tem essa ideia de poder contribuir e falar, e ter voz, e circular, e publicizar, e produzir a notícia, ele também tem que ter responsabilidade daquilo que ele consome. Então, ele não é mais um agente passivo dessa ecologia midiática. Ele é um agente ativo. Então, passa por ele pensar em que ele quer acreditar. O que ocorre é que muitas pessoas hoje querem mais do que acreditar se é uma notícia, se não é uma notícia, se tem valor notícia ou não, é aquela crença. Eu quero acreditar que a vacina vai me fazer mal. Eu vou repassar isso no grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, existe aí embutido muito mais um valor crença do que um valor notícia. Não importa se é verdadeiro ou não. Para boa parcela da população, o que importa é eu poder passar primeiro, né, a ideia do furo jornalístico, entre aspas, de eu poder repassar primeiro essa informação, porque eu quero participar dessa cena. Então, essa ideia de alarmar a sociedade com notícias A ou B, participando como esse agente social. Esse agente social cresceu de uma forma desordenada e volta à literacia midiática, volta ao multiletramento, à necessidade disso. Mas eu acho que essas são questões fundamentais para a gente pensar como que o jornalista pode querer fazer um mosaico onde que ele pode se formar. E aí, sim, ficar atento para não repassar, né, não se iludir, como vocês puseram a ideia da notícia falsa. Letras garrafais, então, são dicas assim que bem comuns que vários especialistas já deram e que eu só estou reproduzindo, né? Desconfie sempre, gente. Se você também é um agente social, você participa dessa cena pública e participa, então desconfie sempre. Letras garrafais, aquilo que traz urgência, cores chamativas, um apelo de passar correndo um conteúdo que faz você ter uma atitude que de repente você nem queria ter, mas esse afã, né, de falar primeiro, de passar, de estar comunicando ao outro, faz muitas vezes as pessoas, sem querer, muitas vezes, participarem negativamente dessa cena. E se não tem, perceber se não tem, esse assunto está, sei lá, debatido em outra rede de comunicação, ou se não, se traz a ideia do exclusivo, né? Se para nós, jornalistas que estamos, né, acostumados há anos, fazer um furo, hoje ter um furo, trazer alguma coisa exclusiva, está tão mais difícil na era da contemporaneidade, da pós-modernidade. Imagina se a gente vai conseguir um furo ou um acontecimento por meio de WhatsApp, de outra rede qualquer. Então, essa ideia, se tem um furo, se tem letras garrafais, se está chamativo demais, tem angu nesse caroço, né? Ou seja, seja um agente social com responsabilidade. Acho que é um pouco por aí. Professora, ainda falando um pouco sobre fake news, ou como você prefere, boatos, né? Como deveriam atuar as plataformas no combate à disseminação desses boatos? Aplicativos como Facebook, WhatsApp, Twitter, qual seria o papel deles? Olha, se eu tivesse essa resposta, eu seria contratada para falar lá no dilema das redes
como aquelas pessoas que estão muito ricas, mas que estão falando, nós trabalhamos para perversão e para que vocês nos deem seus dados e contribuam com a gente dessa forma. Mas a verdade, isso é um olhar que a gente precisa mesmo estar atento. Assim. Na verdade, essas plataformas, elas não têm um compromisso com o jornalismo. Elas são de uma outra natureza, um modelo de negócio de uma outra natureza. Mas existe, portanto, uma teoria, entre aspas, que essa ideia de transparência nas redes, né? Ou seja, a gente precisa saber como que elas trabalham, existe essa ideia, pelo menos, mas nós devemos pensar, de fato, o quanto essas redes são transparentes. Diferente, portanto, da atividade jornalística, elas não têm esse compromisso com, digamos, uma função social definida em busca de acontecimentos que geram notícia. O grande segredo, eu acho, dessas redes, o grande modelo de negócio, é abastecer esse debate público, que a gente vem falando até então, nos comentários, como se fosse uma espiral ascendente infinito, gerando visualizações, monitoramento, promovendo o que a gente pode chamar aqui de algoritmização da vida, né? Então, eu monitoro os gostos, os costumes, de que tribo, entre aspas, essas pessoas fazem parte, para que eu possa oferecer, né, cada vez mais produtos para que a vida dessas pessoas sejam datadas e direcionadas por conta disso. Existe uma dependência também, a gente vê muito, né, dos usuários e uma necessidade de estar atualizando, e comentando, e postando, visualizando, perdão, muitos desses aspectos que a gente já viu, eu brinquei aí, para além do dilema das redes. Então, é incrível como é que as pessoas têm consciência, né, que elas têm cada vez mais uma dependência dessa rede. Todos nós estamos nessa arena, mas é muito importante, arena midiática, mas é muito importante que a gente tenha ideia de como contribuir com esse tipo de debate. É lógico, por que a gente está nesse local? Porque nós somos sujeitos pós-modernos, né? Eu acho que a gente não pode pensar em não contribuir, não estar nesse lugar, porque a gente precisa estar, alimentar, perceber e conviver com esses novos usos, né? E aí, quando a gente pensa que essa dependência desses usuários, né, de atualizar, de postar e visualizar, ajuda a compreender também o quanto que essas empresas trazem como hoje um negócio extremamente eficaz que distancia um pouco dessa ideia do que se pretende com notícias verdadeiras. Porque eles também não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em promover rapidamente e de forma numerosa um debate que não é o debate público que traz ao jornalismo. Então, elas não estão preocupadas aqui em combater fake news. Uma ação ali, outra ação aqui, né? Uma pressão pública, mas ela não está de verdade preocupada em combater fake news. Ela até tem uma capa de que, olha, nós combatemos a fake news, mas esse não é o ponto de vista do trabalho deles. Eles não estão preocupados com isso. Até porque eles não são um modelo de negócio de notícias, eles são um modelo de negócio de falácias. É lógico, claro, que a gente tem que prestar atenção que dali saem informações muito valiosas, e boa parte da população está se informando por ali. Aí eu acho que é o ponto de lugar, que é a chave que a gente tem que pensar. Porque se a população está ali, eu acho que é ali que o jornalismo tem que estar também. Se a população está nas redes, o jornalismo, costumo dizer, né, tem que estar onde o povo está. E se o povo está ali, a gente tem que estar ali fazendo pequenas intervenções para que a gente conduza esse olhar de uma maneira mais crítica. Mas eu acho que isso não parte das empresas, sabe? Eu acho que elas não querem atuar no combate à fake news. Eles querem ter um papelzinho ali, um papelzinho aqui, demonstrar que são politicamente corretas, mas não é o foco. Professora, tem uma questão de que antigamente também a imprensa pautava muito o debate, né? Que se desenrolavam nas mesas de bar, nas famílias, enfim. Hoje, as redes sociais acabam pautando o cotidiano da imprensa. Essa questão é benéfica ou não para o processo democrático? Eu acho que a gente tem que pensar, e para te responder isso, acho que a gente tem que pensar pela formação de imprensa, pelo viés da formação de imprensa, enquanto quarto poder, né? Que é uma, sei lá, vamos fazer uma revisão rapidinha histórica aqui, desde a invenção dos tipos móveis. A gente tem essa legitimação do jornal como um veículo
sacralizado como esse lugar de discurso, né? Então, a gente tem fotografia, telégrafo, cinema, rádio, TV, até a chegada da internet. Essa legitimidade reproduzida por um processo, digamos, de sacralização do discurso, coloca a imprensa nesse quarto poder. Portanto, a imprensa sempre foi, historicamente, né, foi esse lugar que cobrava, era um lugar que se esperava, com a ausência do Estado, que a empresa atuasse, que muito se confundia com a ideia de assistencialismo. Com essa liberação que eu falava também, do plano de emissão, né, a partir da Web 2.0, esse cidadão, então, é mais potente, ele quebrou uma hegemonia de formas de transmissão de conteúdo, a gente tem uma fragmentação desse lugar. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui na pandemia, como é que as pessoas se informaram na pandemia? A gente viu uma chuva de discursos nas redes, mas vimos também uma necessidade de uma sociedade ter um discurso organizado. Então, o que a gente percebeu, e a gente já fez até algumas pesquisas, pessoal da rede de pesquisa em jornalismo, umas pesquisas avaliando, né, sistematizando alguns aspectos, que existia uma necessidade de organização desse discurso único, e nesse sentido o jornalismo ganhou protagonismo, né, cresceu exponencialmente. Eu não sei trazer dados aqui, mas foi em março e abril, o Jornal Nacional, por exemplo, bateu recorde de audiência, que muito tempo não se via. Então, é claro que a internet mudou essa ideia da pós-moderna do ponto de vista de produzir, mas o que eu acho, que me parece, é que decidir o que é notícia ou não é essa tarefa simples, e a gente hoje passa por vários fios que dificulta muito mais esse movimento. Então, eu compreendo assim, se o primeiro, o segundo e o terceiro poder eles não funcionam, é muito cruel a gente pensar, culpar o jornalismo, por exemplo, como quarto poder, por essa crise que a gente passa, por essa forma de produzir notícia. Nesse sentido, eu trabalho também, tem um autor muito, muito interessante que vai trazer a ideia de quinto estado ou quinto poder. É o William Dutton. Ele trabalha como se a mídia fosse esse fiscalizador da própria imprensa, né? Ou seja, em outras palavras, se a internet, a gente poderia aproveitar a internet, ser fiscalizadora também do quarto poder, dessa grande imprensa, já que a gente tem essa voz. É como se fosse uma atuação de tomada, né, de poder, para avaliar a qualidade desse jornalismo a partir desses fluxos da web, das redes sociais e tal. E aí eu acho que a gente... uma pergunta que os meus alunos sempre me fazem, que eu respondo, é muito mais difícil, viu, Marcos, ser jornalista hoje. A gente tem se por um lado a gente tem as redes, né, um facilitador de busca imensurável de pesquisa, tem até um outro conceito que eu gosto de usar muito, que é do Eric Neville, que ele fala sobre o jornalismo sentado, a gente deixa de ir no local do acontecimento, ou fazer as famosas rondas, né, o pessoal mais novo não sabe o que é fazer uma ronda, a gente tinha ronda de várias instituições. Se por um lado a internet abreviou e facilitou isso, e talvez seja mais democrático a gente alcançar alguns lugares que antigamente não dava para ir pessoalmente e tal, por outro lado também ela dá uma gama de possibilidades e exige um esforço muito maior do ponto de vista jornalístico de você decidir o que é notícia, o que é verdadeiro, o que é falso, o que eu boto primeiro, o que eu não boto, que informação eleger como mais importante para o jornalismo, que a gente tem que lembrar que é de interesse público e não de um interesse do público. Apesar da gente saber que o jornalista trabalha com uma série de possibilidades, de critérios de noticiabilidade e valor notícia, que são variáveis flexíveis e que podem mudar a qualquer momento, de acordo com os acontecimentos, mas decidir o que é notícia, de fato, é muito difícil. Com a internet, eu acho que ficou mais difícil ainda, porque a gente tem que ter um dever, um rigor e um requinte para escolher, de fato, dentro daquelas inúmeras possibilidades, o que é notícia. O que é mais importante dentro de um espaço de tempo, que a gente precisa botar ordem no espaço-tempo. Sei lá, a gente tem 7 da manhã às 2 da tarde para definir o que é notícia, ao meio-dia tem que estar pronto. É difícil, não é fácil, é um processo complicado, mas eu costumo dizer que é muito mais difícil a gente ser jornalista no pós-modernidade. Professora, ainda discutindo essa questão das fake news, né?
Existe uma exclusividade por algum viés ideológico que utiliza mais desses fake news? Essa estratégia mais frequente por partidos da direita ou da esquerda? Quando a gente pensa em fake news, a gente pensa em ideia de promoção de fake news, a fake news tem uma ideia de intencionalidade. Quando a gente está em processo de eleição, tem muito jornalista que vai trabalhar em campanha eleitoral. E aí, muito jornalista que vai trabalhar em campanha eleitoral promove fake news. Infelizmente, né, a gente vê que a gente entrega um pouco o ouro do saber narrar, que eu falava, para esse tipo de intencionalidade, de grupos que estão voltados para a intencionalidade. Então, existe a ideia da produção de fake news dos partidos políticos demais. O que se vê, né? A gente tem que ver um contexto histórico, social e político, sobretudo. O que a gente viu nos tempos agora foi a retomada da direita bombardeando de fake news à esquerda. Por quê? Entenderam como funciona a máquina? Entenderam como as redes sociais promovem esse discurso todo que a gente falou dessa ausência de letramento? Então, quando a gente tem essas informações travestidas de notícia, a gente sempre tem uma intencionalidade. Eu acho que a grande diferença das notícias, porque assim, o jornalista, ele erra, como o médico erra, como o advogado erra, e eu acho que não sentar no erro e admitir o erro para a população é um gesto nobre. Então, a gente vai dar o que a gente chama de barriga, de notícia errada, mas que é bem diferente da produção de fake news, tanto pela direita quanto pela esquerda também. Muito mais pela direita em cima da esquerda. Mas quando a gente tem essas informações travestidas de notícia, sempre tem uma intencionalidade. Isto sim é fake news, que isso sai do campo jornalístico. Isso é mais um ataque discursivo do que uma produção de conhecimento democrático. E eu acho que, assim, como eu dizia até antes um pouquinho, né, esse aproveitamento desse discurso jornalístico que convence, que é esse saber narrar. O jornalista foi produzido, foi feito, né? O que a atividade jornalística é? A atividade jornalística vem com a herança do positivismo, do conhecimento, do iluminismo. Sei lá, quando a gente tem um repórter no local do acontecimento, por que a gente manda as equipes para os locais do acontecimento? Porque o repórter é um profissional dotado de capacidade, credibilidade para utilizar do seu saber narrar, entender aquele acontecimento e traduzir para o público. Nas emissoras, a gente tem um ao vivo, a gente tem as pessoas, nas emissoras e em todos os outros veículos hoje, a gente mostra no local do acontecimento. Essa é a grande ideia de transparência e credibilidade. E o modelo jornalístico traz essa ideia de credibilidade quando alguém associa um determinado objetivo para prejudicar o outro, tendo sim esse viés político bem definido, né, essa estratégia política bem definida. Quando esses jornalistas vão fazer campanha, por exemplo, que eu falei, que eles pedem licença sem vencimento das gerações, vão fazer campanha, existe também uma atuação jornalística ali. Me parece que a gente separa um pouco o que é jornalismo e o que é publicidade, né? Porque, assim, o jornalismo é tudo que a publicidade nesse sentido não é. E a publicidade, ela está se apropriando do nosso saber narrar, da nossa estrutura narrativa, para poder associar a ideia de credibilidade aos produtos que quer vender. E a direita quer vender o seu produto e a esquerda também quer vender o seu produto. Então, voltamos a uma guerra de narrativa, para além das redes, né? Aí nas telas, nos impressos, nos portais, enfim. Professor, então, para finalizar, a gente gostaria de saber para onde caminha a nossa democracia com todas essas questões ligadas à comunicação que nós abordamos aqui hoje. Eu vou responder com uma outra pergunta. Nós estamos numa democracia? A gente está no regime democrático? Quando a gente vê as minorias mais caladas, quando a gente vê um processo de descrença científica, quando a gente vê um negacionismo, me parece que falar dessa democracia não é uma democracia completa. Mas eu sou uma pessoa muito otimista. E por tudo que nós discutimos aqui, eu acho que é nosso dever diário, né, nosso não só como jornalistas, mas como sociedade como um todo, de resistir, de ocupar lugares, estar sempre em movimento.
Porque, de novo, se eu falo a gente está ou não está numa democracia, a gente entra na dicotomia. Sim, a gente está no processo democrático, não, a gente não está no processo democrático. E isso me parece que tem uma transformação diária, está em movimento. A gente está com lutas diárias de ocupação de lugares, e sem desanimar com tudo que a gente está vivendo, pandemia e pandemônio junto, é uma loucura. Então, eu acho que democracia é isso, né? Esse nome dessa luta, e está muito vinculado ao jornalismo. Porque se alguém tem alguma dúvida, qual o lado que o jornalismo está, o lado do jornalismo é o lado da democracia. O lado da democracia é onde está incluído todo mundo que precisa de auxílio das minorias, que precisam ser ouvidos, e não as pessoas que querem apenas deter o poder. A gente não consegue mais parar esse universo pós-moderno que chegou. Vamos ocupar esses lugares, mas sempre com um compromisso com o Estado democrático de direito. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter isto em mente, né? Ter o compromisso com a democracia. E, nesse sentido, me torno otimista ao falar que democracia é uma conquista diária. Eu acho que a gente não deve ficar preocupado se a gente está ou não está numa democracia. Perdemos muito, conquistamos muito, e é preciso não desanimar. Professora, muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigada. Eu adorei o papo, me chamem sempre. É isso. A gente fica por aqui. Essa edição teve produção da equipe de redes sociais do Jornal O Dia, com redação de Luiz Gontijo e eu, Marcos Castro. Até a próxima.